Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal Prof Invest, um professor de verdade, professor de matemática, que investe mensalmente e, amante aí dos investimentos, resolveu abrir esse canal para compartilhar com vocês um pouco de experiência, um pouco de conhecimento e um pouco de experiência, de relato pessoal nos investimentos. E o vídeo de hoje é um bate-papo bem sincero, por isso o tom até um pouco mais sério aqui. Preciso mostrar para vocês a realidade conforme eu me comprometi nesse canal a sempre ser transparente e verdadeiro com vocês. E sinceramente o mês de setembro, que acabou há alguns dias, foi um mês que me deu uma sacudida para a realidade aí no final do mês. Eu olhei para esse meu gráfico aqui, ó. Olha só, antes mesmo de valores, perceba esse gráfico verde aqui, não era para mostrar valores agora. E olha só a oscilação ao longo do ano, Para você que está vendo aí, o primeira ponta aqui desse gráfico mostra outubro de 2024. Para outubro de 2025, a gente está praticamente no mesmo valor. Houve uma diminuição, uma subida. Esse ano de 2025, que eu venho, graças a Deus, tendo um salário melhor do que o ano passado. E se a gente vê, parece que isso não vem sendo refletido nos investimentos. Então foi um mês que eu parei para repensar, para analisar minha vida, minha situação. E fiquei bem angustiado, com essa minha própria realidade. De fato, uma diferença muito significativa, um pouco maior aqui de investimento do ano passado para esse ano, mas muito pouco investido esse ano. Mesmo a carteira tendo bons números, a gente vai ver aqui uma variação até que relativamente bacana, uma rentabilidade melhor ainda, proventos recebidos. Eu assisto muito conteúdo de finanças e investimentos aqui no YouTube. Tem investidores com basicamente o mesmo tempo que eu, 100 mil investido, que é bem mais do que eu tenho investido, e recebeu menos dividendos do que eu. E eu, um valor bacana de dividendos, uma boa carteira, um bom resultado, um bom rendimento aqui, mas pecando no principal, na constância, no compromisso comigo mesmo de estar investindo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui quais foram as movimentações desse mês, um pouco sobre 2025, mas principalmente eu vou bater um bate-papo sincero com vocês aí, porque em alguns vídeos sobre carteira, que eu inclusive mostrei investindo, onde investir, falei que ia mostrar todos os meses, eu sempre dizia que eu ia fazer uma movimentação muito importante em breve, e nem cheguei a falar sobre isso, e vou falar com vocês então nesse vídeo de hoje, tá bom? Olha só, então a situação atual de momento, um patrimônio total de 34.354 no vídeo de hoje, Nesse momento, por exemplo, ontem a rentabilidade estava maior, a variação também, mas renda variável é isso, Varia mesmo, acontece. Bom, e aí, se a gente olhar aqui, ó, um lucro total de praticamente R$ 6.600, onde 4.600 veio advindo de dividendos. Isso aqui é muito bacana. Só nos últimos 12 meses foram aí R$ 4.600, só de dividendos, de um total de 5 mil. Então, na verdade, dividendos recebidos aí, 5 mil no total, sendo 4.600 no último 12 meses, uma variação de 6%, ou seja, quase R$ 2.000 de valorização, e uma rentabilidade de 43%. Já passou em alguns momentos essa rentabilidade de 50%, aliás, de 45%, mas agora tem 43%. Então, se vocês verem, o que eu estava comentando com vocês, que me causou uma angústia aí, se a gente olhar em outubro do ano passado, eu estava com 31 mil investido, sendo 29.500 que saiu do meu bolso. Agora em setembro de 2025, 34.400, 32.300 no meu bolso. Então, se a gente for olhar, no final das contas, não tem nem 3 mil a mais investido. Se a gente dividir 3 mil por 9 meses, vai dar um valor irrisório aí de média investida por mês. 3 mil dividido por 9 vai dar cerca de R$330, bem pouco referente enfim, o meu potencial que eu poderia estar investindo, Então, muito, muito pouco. Se a gente perceber de agosto aqui, ó, de agosto para setembro, houve uma desvalorização, houve uma queda do valor aportado, estava em 35 mil, olha aí, ó, 445, 34.400 do meu bolso, caiu para 32.300. Então, só antes de mostrar lá os movimentos, fundos imobiliários, as ações desvalorizaram um pouquinho hoje, ó. Fundos imobiliários estão com 40% da carteira, 40,72, 3.987. Ações 40%, 0,62, 0,1 a menos, 13.953. ETFs internacionais
12,71%, e as criptomoedas R$ 2.000, né, 5,95%. Para o mês de outubro tem boas notícias, tá? A gente vai voltar a investir forte, tanto em ações quanto em ETFs no exterior. Bom, se a gente observar aqui, ó, as movimentações do mês 9, começa aqui, ó, de baixo para cima. Então, lá no dia 3 de setembro, eu vendi um pouquinho de FreeWire e de Ambev, totalizando aí R$ 2.000 em vendas. Olha só. Aí, quando foi no dia 26/9, eu vendi, zerei minha cota em Ambev, zerei minha cota em Engie. Então, foram essas as vendas, tá? No dia 26, então, foram vendas para zerar a participação nessas duas empresas. E aí eu fiz aporte, comprei 10 cotas de Banco do Brasil, 3 cotas do VISC11, 3 cotas do XPML11, 20 frações aí do Agro 3, e para fechar ali a conta, né, um trocadinho aqui, comprei 10 cotas do SNAG 11. Beleza. Só que se a gente for fazer as contas aqui, a gente vai ver que entre vendas e compras, eu mais vendi do que comprei. Então, olha aí. Cadê o aporte real mensal? Né? Se a gente for olhar aqui, ó, eu tinha comprado alguma coisinha no mês 7, né? Depois só no mês 6 também comprei, mês 5, mês 4 acho que não. Teve uma grande movimentação no mês 5. Depois, no mês 3 apenas. Mês 4 não teve. Então, mês 5 eu comprei diversas ações, né? Foi aquele mês que eu fiz aquela movimentação de vender os ETFs no Brasil e investir diretamente no exterior, tá? E é isso. Vamos ver agora um pouquinho aqui da carteira em detalhes, né? Das ações, dos fundos imobiliários. Então, minhas ações estão com a rentabilidade de 53%, valorização de 11,97%, né? E olha só, Banco do Brasil é minha maior posição agora, depois dessas últimas cotas que eu comprei. Quase 7% da minha carteira, o ideal era ter 4%. Para quem já viu o vídeo aqui, nessa nota que eu dou é a porcentagem ideal que eu quero ter na minha carteira. E aí eu dividi, né, 100 notas para todos os ativos da carteira e aí fica exatamente igual, tá? Então, Banco do Brasil, uma variação um pouquinho negativa em relação ao meu preço médio, rentabilidade 81%, dividendo 7,84%, dividendo on cost, né, 7,87%, bem similar. Itaúsa, minha segunda maior posição, 2.139 aí, rentabilidade de 36%. Petrobras, depois Sanepar, com a rentabilidade de 93%, destaque imenso aí para Sanepar. Comprei muito na época da pandemia ainda, estava bem desvalorizado, né? Comecei a comprar 5, caiu para 4, caiu para 3, eu fui comprando. Comprei agro e vou continuar comprando, porque está abaixo do meu preço médio, então próximo aporte vai ter aí também. Porto Seguro valorizou bastante, 141% de rentabilidade, 92% de valorização. CEMIG está um pouco abaixo, mas a variação agora está menor. Então, um bom momento para investir em CEMIG, hein? Olha só, bacana, interessante. Possivelmente pode entrar um novo aporte de CEMIG agora nesse mês de outubro também. Os fundos imobiliários estão bem equilibrados, né? Os dois últimos fundos que estão mais para trás, tem um pouco entre 300 e 400 reais aí, porém, eles são, olha só, o PVP deles, né? Tava acima de 1, agora caiu um pouco. E aí, por isso que eu não aportei neles esse mês. Preferi nos outros dois lá que eu mostrei para vocês, tá bom? Criptomoedas valorizando bastante, destaque para Ethereum. Ethereum mais que dobrou o valor, né? Bitcoin subiu um pouco. Então, assim, por mais que meu objetivo é ter até 10% em criptomoedas, eu vou esperar uma nova oportunidade. Vou dar uma segurada, tá bom? Os ETFs internacionais, tem os 4 aí. Perceba que na carteira tem quase 10% em VV. Então, eu vou dar uma segurada. Esse mês eu vou investir em ETFs internacionais, lá em dólar, porém eu vou investir nos outros 3 apenas. Vou dividir aí proporcionalmente, de acordo com a estratégia, um pouco para cada um dos 3 aí, para dar uma equilibrada nesse jogo. Inclusive, esse mês de outubro, então, eu vou investir em ETFs internacionais. Por quê? Porque vai ser um mês em que eu vou receber a monetização do YouTube. Então o YouTube vai me pagar esse mês de outubro e assim que ela me pagar, né, assim que o YouTube, a plataforma, me pagar em dólar, eu nem vou converter em real para não ter que pagar taxa, vou aproveitar esse dólar e investir em ETFs internacionais. Bem como eu vou tirar um valor aí considerável para investir em ações. Talvez entre alguma coisa em fundos imobiliários, afinal de contas está tudo com a variação negativa, principalmente o BTLG, hein, 18% abaixo. E a rentabilidade positiva por conta dos
dos dividendos, né? Interessante. Mas aí provavelmente vai ter um aporte generoso, mas bem concentrado em ações, talvez com uma margem pequena para os fundos imobiliários também. Bom, pessoal, o que acontece, né? Eu estou noivo, né? E havia o planejamento inicial de que a gente fizesse o casamento em janeiro. E aí, como iria fazer esse casamento em janeiro, essa cerimônia, comemoração, enfim, eu sabia, né, que eu precisaria tirar um pouco dos meus investimentos, se não talvez até praticamente zerar minha carteira, para poder realizar esse objetivo pessoal. E aí depois do casamento retomar, né? Eu já tenho uma estratégia pronta, então era simplesmente retomar e recomeçar nessa nova fase os investimentos, inclusive do casal, né? E aí, isso me tirou um pouco o foco dos investimentos. Porque, para que eu vou investir agora se daqui 2, 3 meses eu precisar tirar esse dinheiro, né? Não fazia sentido. Então foi isso que me deu uma segurada. Mas aí, por alguns motivos pessoais, circunstâncias familiares, a gente decidiu adiar um pouco esse casamento. Então o que eu vou fazer? Adiar a cerimônia, tá, pessoal? Mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E aí, o que acontece então? Pelo menos esse mês de outubro, enquanto estiver dando aqui, eu vou manter o foco de investir. Até para esse dinheiro não disserpar para outras coisas, tá bom? Então vou manter o foco aqui nos investimentos, na nossa construção patrimonial aí e até então vamos seguindo aí a estratégia, tá? Tem um vídeo aqui também falando sobre o Profinvest, a minha estratégia. Aqui de lado dá pra gente ver, ó. Em ações eu estou com 41%, assim como nos fundos imobiliários, mas o meu objetivo é ter 43% em ações, 32% em fundos imobiliários, 10% em cripto e 15 ETFs internacionais. Por enquanto eu vou manter dessa forma. Estou até pensando em alguma forma se era viável ou não de aumentar um pouco os ETFs internacionais e talvez diminuir das criptomoedas, né? Mas, nesse momento, qual é a minha estratégia em relação aos ETFs internacionais? Deixar para investir lá sempre que o YouTube me pagar. Então, sei lá, o YouTube vai me pagar de quanto em quantos meses, né? A gente está no crescente do canal aí, mas por enquanto, né, dá para fazer esse movimento. Talvez daqui a um tempo o YouTube cresça, comece a me pagar todos os meses, um valor considerável, e aí eu comece a viver disso, aí eu vou ter que converter em real. Mas por enquanto vai ser um valor destinado aos investimentos. Então pode ser também que em algum momento a gente vai ter os ETFs internacionais com uma porcentagem bem maior, mas é por aproveitar esse dinheiro que eu vou receber já em dólar, tá bom? Então vai ser essa estratégia aí. Bom, o vídeo já ficou um pouco extenso, então essa foi a atualização aí da carteira, da vida, da estratégia aqui para vocês, com transparência, com sinceridade, conforme prometido, tá bom? Então é isso. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Continue acompanhando aí o nosso quadro Profinvest e não deixe de assistir o nosso mini curso sobre investimento, né? Como começar do zero, beleza? Um forte abraço e até lá o nosso próximo vídeo.